Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Dá uma respirada aí, puxa um pouquinho assim. Olha a profundidade dessas palavras de Esdras. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Hoje pela manhã falamos um pouco do contexto do livro de Esdras, um livro que às vezes é esquecido, porque quando a gente fala do retorno do povo de Israel do exílio, a gente logo vai para Neemias. Neemias é o cara do retorno. Se você pegar aí um pouquinho, lembrar comigo da história de Israel, o início, Gênesis, Êxodo, eles tinham vivido um longo período da história deles com reis e sucesso, expansão econômica, geográfica, e de repente vem o exílio, o cativeiro, a mão de Deus pesando sobre o povo. Quando falamos de cativeiro, lembramos da Babilônia, mas não foi, como vimos de manhã, só a Babilônia. Quando a Babilônia chegou, já tinha passado a Assíria e viria a Pérsia. E no tempo da Pérsia, o povo volta. O povo volta para a sua reconstrução. O povo volta para retomar a sua vida. O povo volta para viver tempos parecidos com o que estamos vivendo ou iremos viver. Pós-pandemia, interpandemia, de agosto para cá, quando a gente respirou e disse assim, agora as coisas parecem que estão voltando ao normal, o povo volta. Tem a primeira volta no início do livro de Esdras com Zorobabel, e reconstroem o templo, a instituição, o altar do Senhor. E talvez foi essa também, como falamos hoje de manhã, preocupações que tivemos de restauração. Os hospitais precisam ser restaurados para atender a demanda da pandemia. As escolas precisam se readaptar ao novo normal, ao novo formato. Supermercados, os corredores precisam ficar mais amplos. E várias instituições, vários órgãos, vários lugares foram reconstruídos para retomar as atividades ou manter e continuar as atividades. E assim foi com o templo. Ele foi reconstruído, ele foi retomado. E aí, falamos hoje de manhã, quando Esdras volta, o povo deixa de ser liderado por Zorobabel. Esdras, o coração do livro, Esdras 7:10, ele decide dedicar a estudar a lei do Senhor. O primeiro desafio que tivemos hoje de manhã, a necessidade que temos de decidir a nos dedicar à lei ou a estudar a lei do Senhor. Vimos a segunda disciplina espiritual já em Esdras, no capítulo 8, no capítulo 9, quando ele recebe a notícia do pecado do povo, a disciplina da meditação
Esdras 9, final do versículo 4, se você está com sua Bíblia aí. Esdras 9, final do versículo 4. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. E em alguns momentos da nossa vida, precisamos parar tudo e ficar ali. A disciplina da meditação. E agora entramos com esse final do capítulo 9, o versículo 15, a oração de Esdras. Com a reforma protestante, nós deixamos de ter nós começamos e passamos a ter um preconceito com as orações escritas. A oração escrita é reza, esse negócio de reza é coisa de católico. Mas os salmos são poemas, são orações escritas. E às vezes eu e você podemos parar e escrever as nossas orações. Se você não tem esse hábito, se você não tem, se em algum momento você não fez isso, eu queria encorajar você, talvez durante essa semana, a parar e escrever as suas orações. Nos ajuda a concentrar, não divagar o pensamento. Mas aqui nós temos uma oração escrita. Aqui temos a oração de Esdras, ele começa no versículo 6, meu Deus, e continua até o versículo 15, quando ele diz, ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente, aqueles que restaram, sobraram do exílio, e aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Essa terceira disciplina espiritual, o estudo da Bíblia é a primeira. A meditação é a segunda de hoje, desse domingo. E a oração, a terceira disciplina, está aí no Esdras 9, 6, ou o versículo 5 também. Então, nós lemos que ele estava meditando, e aí no versículo 5, então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Se queremos reconstruir, se queremos passar por tempo de reconstrução, se queremos retomar, algo que não nos pode faltar é a disciplina da oração. Nesse conceito a gente pode ver que a oração nos arremessa à fronteira da vida espiritual. É a oração que faz a divisão, ela cria, transforma a nossa vida. Por meio da oração nós temos um encontro com Deus. Então é dessa oração que eu estou falando com você hoje. A oração que nos leva a um encontro com Deus. Não é aquela oração do protocolo de antes do almoço. Embora essa oração também possa ser um encontro com Deus. O encontro com Deus não está no tamanho da oração. O encontro com Deus não está na extensão da oração. O encontro com Deus está na profundidade da oração, que nos leva a esse encontro com Deus, em aprendermos a ver as coisas da perspectiva divina. É um estilo de vida, é uma disciplina progressiva. E talvez pudéssemos olhar agora para as nossas vidas e pensar como estamos na nossa vida de oração. Na escola, a gente tem um momento chamado de autoavaliação.
e eu estou autoavaliando o meu controle, eu não sei se alguma coisa aconteceu aí na recepção. Isso, ok. Na escola a gente tem um momento da avaliação, autoavaliação, e eu queria dar aí 1 minuto para você se autoavaliar. Como está a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você parou e fez algum tipo das orações que te levou a um encontro com Deus? Dá uma nota aí para você. Te ajudar sim. Se a última vez que você parou foi sexta-feira, você está com 8. Se tem uma semana, 5. Se tem uns 15 dias, 3. Aqui em Esdras nós temos, enquanto você vai pensando aí da sua vida, da sua disciplina, do seu encontro com Deus através da oração, aqui em Esdras nós temos uma oração de confissão. Na sua casa você pode dar uma olhada em toda a oração, que vai do versículo 7 até o versículo 15. E nós vamos ficar com esses 2 exemplos, a oração da confissão e a oração da intercessão. De orar pelos outros, hábito que nós perdemos. E quanto as pessoas estão precisando de oração. E aí quando a gente vai interceder e quando a gente vai confessar, não tem lugar para indecisão. Peraí, deixa eu ver se eu confesso esse pecado ou não. Deixa eu ver se eu oro por fulano ou não. Não tem lugar para tentativa, para meia esperança. Aquele que a gente dá de ombro e fala assim: ah, Senhor, se for da tua vontade. Quantas vezes nós nos despedimos das pessoas, dizendo assim: então, já que eu não posso fazer nada, eu vou orar por você. Gente, é melhor não orar, tá? Quantas vezes, e agora nessas sessões que tivemos aí, né? Diante dessa pandemia a gente não pode fazer nada, né? Só nos resta orar. Ou nos despedimos das pessoas, não pode, né? Ele está numa área de isolamento, não pode visita. Aí, né, a gente tem que só orar. Se você já fez isso, 1 minuto para você pedir perdão a Deus aí agora. Porque para oração a gente precisa levantar o peito, bater na frente e dizer: eu vou orar por você. É o melhor presente que a gente pode dar por alguém. Porque nós estamos orando a quem pode fazer mais do que pedimos, do que pensamos. E é diferente a gente dizer assim: Deus, se for da tua vontade. Quando nos unimos para dizer: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos encarar e ouvir ao Senhor. Estender as nossas mãos com poder, não porque vai sair raiozinho e poderzinho, não, porque nós temos a disciplina da oração diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Senhor, o Deus de Israel, o justo, que pode todas as coisas, que pode fazer a vontade dele na terra, como ele faz no céu. E aí a gente começa a descobrir que oração não está muito no falar. Ouvir ao Senhor é a primeira coisa. A segunda coisa. A terceira coisa. Necessária a oração bem-sucedida. Ah, pastor, como é que eu faço para minha oração ter sucesso? Como é que eu faço para ser um
crente de oração, como eu faço para ser a irmã de oração, como eu faço para ser o homem da oração, o irmão poderoso da oração. Ouça ao Senhor. Aí nós começamos a orar à vontade dEle. Aí nós sabemos onde Ele quer chegar, para nós chegarmos juntos. Alguém, talvez esse alguém está aqui hoje, né? Mas é alguém, orava pensando a princípio que oração era falar. Mas foi se calando mais e mais, até que afinal percebeu que oração é ouvir. Para retomar nossa vida, para reconstruir, para recomeçar pós-pandemia, para recomeçar 2022. Quantas pessoas já estão fazendo planos, né? Viagens, novos projetos. Porque, olha, eu sinto muito te informar, o Dia da Criança passou. E se você for ao shopping amanhã, já está tudo de Natal. E dá uma aflição, agora então que a gente está de máscara, né? A gente perde o ar mais fácil. O Natal já chegou. Às vezes você nem usou o presente que sua tia deu, né? Com correio, teve que enviar por causa da pandemia, chegou mais tarde, né? E é Natal de novo. E para recomeçar 2022, e para retomar a sua vida, e sonhos, e projetos, e planejamentos, o que nós precisamos fazer? Antes de tudo, a disciplina da oração. Até percebermos que orar é ouvir. Oração requer orientação, oração requer fé, coragem. Quantas vezes nós não temos coragem de orar, porque vai que Deus ouve sua oração. Compaixão, empatia. Isso era o segredo da oração de Jesus. Ele tinha interesse pelas pessoas, ele amava as pessoas, ele orava pelas pessoas, ele respondia à oração das pessoas. Quando o cego gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, o filho de Davi teve. E às vezes nas nossas orações nos falta compaixão, franqueza. Quando eu paro nessa oração de Esdras e ele diz assim, aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Oração requer simplicidade. Os fariseus batiam no peito, oravam nas esquinas, sem honestidade, sem intimidade. Às vezes oramos sem confiança. Não só precisamos retomar a nossa vida de oração, como precisamos talvez rever a nossa vida de oração. Porque às vezes estamos orando errado. Tiago já falou isso com a gente. E aí é um processo simultâneo. Só se aprende a orar orando. Os discípulos em algum momento viram Jesus orando e disseram para ele, mestre, ensina-nos a orar. E o que Jesus fez? Um seminário de oração? Uma conferência internacional de oração? Não. Jesus orou com eles. Eu queria desafiar você a esse processo simultâneo, a orar aprendendo a orar com
firmeza, faça a tua vontade, a orar com confiança, a não dar de ombros e olhar nos olhos das pessoas e olhar no olho do outro e dizer: eu vou orar por você, porque é o melhor presente que eu posso te dar. Mas não fica pão duro não, viu? Compra uma lembrancinha para esse momento, tá? Porque quando a gente ora e diz, faça a tua vontade, estamos orando para alguém que faz além do que pedimos. Ah, pastor, mas eu não sei orar com a fé daquela irmã. Comece. Enquanto a gente ora, a gente aprende a orar. O processo é simultâneo. Desejo uma vida de oração mais excelente, mais profunda, mais verdadeira. Essa foi a oração de alguém. Essa talvez seja, ou pudesse ser, a nossa oração nessa hora. O legal era podermos falar isso juntos, mas talvez você não está desejando isso. Então eu não vou constranger você, nem levar você a mentir dentro da casa de Deus, né? Embora em outro lugar também não possa, mas se você quiser, junto comigo agora, não porque está filmando ou porque eu estou visitando vocês, mas eu queria fazer essa oração. Eu queria fazer. Não porque eu estou aqui na frente, porque estou com o microfone. Mas eu queria sair daqui hoje. Quantas orações nós já cantamos? Preciso de Ti. Possa o mundo ver brilhar a luz. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Cantarei louvores. Quantas orações cantamos? Dá até vontade de pedir para repetir o louvor de novo, para a gente ver as músicas como oração, né? Mas se você quer reconstruir e retomar a sua vida de oração, faça essa agora. Senhor Jesus, desejo uma vida de oração mais excelente. Mais profunda. Mais verdadeira. Enquanto você faz essa oração, 1, 2, 3 vezes, olha para a sua agenda dessa semana, para os seus compromissos. Meia hora de oração essa semana, vamos juntos? Por dia. Cabe aí? $40 de parar tudo, de esquecer onde colocar o celular. Sabe, vou lhe orar. Onde está meu celular? Esqueci. Então vai, agora, vai lá. De talvez escrever as suas orações, para daqui um mês você voltar para elas e, olha, foi isso aqui que eu orei, não é que Deus respondeu? Queria que você saísse daqui desejoso. Queria que saíssemos daqui hoje desejosos de uma vida de oração mais excelente. Nenhuma vida está tão excelente que não possa melhorar. Ninguém está tão profundo
ninguém está tão mais verdadeiro que não possa melhorar. E aí, a oração de Esdras levou à quarta disciplina espiritual, a confissão. Esdras capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, então nós vimos dois tipos de oração, tem outros. Vimos intercessão, de orar uns pelos outros com coragem, com empatia. E aqui a oração de intercessão, ou a oração de confissão. E Esdras diz assim, o texto diz, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas. Gente, você consegue, isso aqui que é reconstrução, isso aqui que é retomada de vida, isso aqui que é recomeço de povo, além da reconstrução do templo, do altar, dos muros. Olha só, tenta imaginar essa cena. Se você é Star Wars, imagina o herói lá. Se você é DC, Marvel, imagina o herói lá, orando. E de repente, uma multidão de israelitas, o texto diz, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Um herói com a espada fincada no chão, o escudo, os pecados sendo confessados, o martelo, dizendo: nós não podemos continuar na tua presença por causa do nosso pecado. E de repente a multidão, israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniram em volta dele. E eles também choravam amargamente. E da oração surge a confissão. Secanias diz: fomos infiéis ao nosso Deus. Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Sou eu e você dizendo: Deus, fomos infiéis, mas apesar disso, ainda há esperança. Você pode pegar Israel aí e substituir pelo seu nome. Nós estamos aqui hoje porque ainda há esperança para nós. Nós não morremos na pandemia, então existe esperança para nós. A Covid passou, está passando por nós, fomos vacinados, não quisemos ser vacinados, ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para o John, ainda há esperança para a Dona Maria, ainda há esperança para o seu José, ainda há esperança. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus. Talvez isso choque culturalmente alguns, né? Mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Talvez a gente
pare diante desse final e diz assim: mandaram as mulheres tudo embora, que povo machista. Mas nós não vamos entrar nos pormenores agora dessa decisão. Eu quero concentrar com você na disciplina da confissão. Em dizermos para Deus, em confessar para Deus, e termos a coragem de assumir os desdobramentos dessa confissão. A confissão de obras más é o primeiro começo das boas obras. Temos tantos irmãos, infelizmente, se dedicando tanto às boas obras, sem confessar os seus pecados. No coração de Deus está o desejo de perdoar, de amar, de transformar. Por isso existe esperança. Não existe esperança porque sou eu, não existe esperança porque é você, não existe esperança porque somos presbiterianos, existe esperança porque no coração de Deus está o desejo de perdoar, de amar. Não existia esperança para esse povo porque era povo de Israel, existia esperança porque no coração de Deus estava o desejo de transformar esse povo, de recomeçar com esse povo. É graça. A confissão é graça. A confissão é disciplina, porque exige honestidade. Quando o povo junta diante do herói com a espada cravada no chão, o povo diz com honestidade: fomos infiéis ao nosso Deus. A confissão traz perdão, a confissão traz livramento, arrependimento, liberdade, mudança. A confissão precisa ser específica. Vou ter que contar alguma coisa ruim de Coronel Fabriciano para vocês, porque isso só acontecia lá. Acho que não chegou isso em Goiânia. Há muito tempo atrás, as pessoas lá, só lá, elas oravam assim: Deus, perdoe a multidão dos nossos pecados. Multidão de pecados não é confissão. Lá também tinha uma prática que a gente fazia a oração de confissão em grupos. Aí as pessoas, a gente virava para Deus e dizia assim: Deus, tu sabes, né, o que precisa ser perdoado aí, né? Você pegou um dia ou fez essa oração típica de Coronel Fabriciano? Faz mais não. Pecado precisa ter nome na hora da confissão. Alguns carregam sobrenome. E tem alguns que são tão importantes que eles têm até genealogia. E eles precisam ser confessados de forma específica. Gerando tristeza, gerando determinação, gerando marco. Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Ficou claro para você qual que foi o pecado do povo? Assim deve ficar claro para nós e para Deus de qual pecado estamos nos arrependendo. Confissão exige empatia, compreensão. Na vida cristã se faz necessário aprender a confessar e a ouvir confissão. Nós não sabemos isso. Vimos aqui, nós não sabemos confessar. Nós não sabemos ouvir confissão.
gente se assusta com a confissão do outro. A gente não sabe falar dos nossos pecados, por isso a gente não sabe confessar. Mas a confissão gera satisfação, gera declaração. A confissão gera oração. Deus está chamando a existência. Deus quer retomar e reconstruir uma igreja que possa confessar a sua frágil condição humana. Vamos juntos? Vamos juntos? Dá uma mexida aí. Vamos juntos? Deus está chamando a existência. Vamos lá? Deus está chamando a existência uma igreja que possa confessar sua frágil condição humana. Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que lhe dá autoridade para perdoar. Deus está chamando a existência uma igreja que possa confessar sua frágil condição humana. Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que lhe dá autoridade para perdoar. Tiraram a minha conexão aí de novo, ó. Alguém aí precisa voltar com o meu PowerPoint. Isso, obrigado. Deus está chamando uma tela nova. Deus está chamando a existência, essa igreja, que conhece a graça perdoadora de Cristo, mas que conhece também a autoridade que tem para perdoar. O que você precisa restaurar na sua vida? O que está precisando aí ser retomado? Das coisas mais simples, que você usou a pandemia como desculpa. Depois que passar a pandemia eu resolvo isso. Depois que passar esse tempo ruim que a gente está vivendo, eu resolvo isso. Tem coisas que não pode esperar a pandemia passar. O que precisa ser reconstruído, talvez na sua casa, na sua família? Quando ele completar 10 anos, a gente recomeça isso. Quando a gente completar 5 anos de casado, a gente faz isso. A reconstrução pode começar hoje. A retomada pode começar hoje. Começa com a decisão de você se dedicar a uma disciplina espiritual. Para que nós não saiamos daqui hoje querendo abraçar o mundo, você pode escolher começar por uma delas. Essa semana, você quer retomar o estudo da palavra, como vimos hoje de manhã? Eu vou separar, queria que você fizesse isso agora. Eu vou separar meia hora, 40 minutos, 1 hora para estudar a Bíblia. Sai daqui hoje com essa decisão. Chama alguém. Vamos estudar juntos a vida de José essa semana, a vida de Davi essa semana. Vamos ler o livro de Eclesiastes essa semana. Não, pastor, não vou começar com essa disciplina. Vou
Vim hoje de manhã e me tocou muito a meditação. Eu vou estudar um pouco mais sobre meditação e eu quero começar amanhã a meditar, a passar meia hora longe de tudo, como Esdras fez, sentado até o sacrifício da tarde. Estudo da palavra, meditação. Não. Eu recebi 0 na minha autoavaliação. Minhas orações estão superficiais. Eu não sei o que é encontrar com Deus através da oração. Eu não sei o que é ouvir Deus em oração. Então eu vou sair daqui decidido a melhorar minha vida de oração. Não. O negócio comigo é confissão. Tem pecados meus que eu estou carregando há tanto tempo. E eu preciso confessar. Então essa semana vai ser a minha semana da confissão. Talvez você vai precisar de orientação, de procurar um dos pastores da igreja, um dos presbíteros da igreja. Mas não leva para mais, não entra 2022 com isso não. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Mas não é para orar, é para você visitar a sua agenda, para você visitar a sua semana e decidir a sua disciplina espiritual dessa semana de recomeçar e retomar. O estudo da palavra. Como? Quando? Com quem? A meditação, por quanto tempo? Quando? A oração, qual? Você precisa interceder mais, confessar mais, agradecer mais. Confissão. Tem pecado aí que você está arrastando a pandemia inteira. Pecado pré-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, interpandemia. Escolha aí uma dessas disciplinas e faça como Esdras fez. Saia daqui hoje decidido a se dedicar a uma dessas 4 disciplinas. Ou como o Senhor Jesus fazia. Estudava, frequentava sinagogas, meditava, tinha encontros com o Pai na virada da noite. Orava a ponto de ensinar os seus discípulos como orar. Instruía os seus discípulos a confessar os seus pecados, a ponto de levar sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Por isso há esperança para nós. Estudo da palavra, meditação, oração, confissão.